Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro para conversarmos sobre muita coisa importante. A começar por esse 25 de janeiro, que são 466 anos desde a fundação de São Paulo. Começou como uma escola religiosa, uma igrejinha, fundada por 12 padres, entre eles Nóbrega e Anchieta. E hoje também, triste dia de 4 anos em que rebentou a represa lá em Brumadinho. Foram 272 vidas que foram embora. Bem no início do governo Bolsonaro, já essa tragédia. Queria fazer uma correção, eu falei 466 anos de São Paulo. Ontem eu falei em 166 anos do casamento civil assinado por Deodoro. Ora, se foi assinado por Deodoro, a República não tem 166 anos, né? São 133 anos, porque foi em 1890. Fica aqui a correção. Teve gente que notou e me puxou a orelha. Hoje foi um dia muito feliz também, porque eu recebi um troféu. Eu já havia sido escolhido pela iBest num concurso Top 3 Brasil, na categoria de opinião, né, e cidadania. Eu fui escolhido pelo voto popular e pelo voto acadêmico. E hoje eu recebi o troféu e eles me pediram aqui para quem você dedica esse prêmio. Eu dedico esse prêmio ao meu pai, Oscar Chaves Garcia, que me encaminhou no microfone. Quando eu tinha 7 anos, fazia papel infantil em novela. Com 15, eu estava transmitindo a missa de domingo 1h30 de vivo. Com 16, 17, eu já ganhava um salário mínimo como locutor, redator de notícias, redator de publicidade, repórter, apresentador de noticiário. Estava me encaminhando aí na notícia. Meu pai foi locutor esportivo, foi apresentador de programa de auditório, foi criador de torneios esportivos, animador de eventos, né? Tudo no rádio. Então era a mídia daquela época analógica que serviu de exemplo para o filho. Então a minha homenagem, eu dedico esse prêmio a meu pai. Hoje foi um dia também que eu passei a manhã, eu acho que quase 2 horas, fazendo palestra. Foi mais uma conversa com, eu sei que não sei quantos, mas tinha mais de 100 vereadores de Goiás e de Minas Gerais. Vereador, gente, é a ponta mais próxima do público, do contribuinte, do eleitor, do cidadão na política. Eu fiz vê-los disso, né, que eles é que estão mais próximos. Eles são o início dessa ligação que acaba lá na Câmara Federal, no Senado, na Presidência da República, mas eles estão ali. Eles são a demonstração de que o voto distrital funcionaria. Porque esses vereadores que estavam comigo hoje são todos de municípios do interior, não são de capital. E no município do interior eles têm contato com o eleitor mesmo, de verdade. Aí é democracia funcionando, né? Eles sentem que eles são os servidores e que os eleitores são os patrões. Vamos em frente, então. Não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei e de se inscrever se ainda não estiver inscrito. Então vamos à conversa de hoje. Bom, gente, o primeiro assunto de hoje é presidente do Brasil numa viagem ao Prata. Esteve na Argentina e hoje no Uruguai. E eu diria que parece que ele se compraz, ele tem prazer em provocar briga, né? Outro dia eu estava mostrando aqui, ele chama os militares de essa gente que pertence ao Estado, assim, com desprezo. Cada vez que abre a boca é para criticar o presidente anterior. E hoje no Uruguai criticou outro ex-presidente,
Michel Temer. Gente, numa viagem ao exterior, diante de um presidente de uma nação tradicionalmente amiga, que, aliás, já foi província do Império Brasileiro, diante do presidente Lacage Pou, que é um amigo do Brasil, amigo dos brasileiros, ele fala mal de um ex-presidente do Brasil. Chamou Michel Temer de golpista e disse que o governo Michel Temer, eu vou ler aqui exatamente o que ele disse, né? Que o período dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro e dos 3 anos do golpista, né, que tudo que o PT fez foi destruído em 3 anos do golpista Michel Temer e 4 do governo Bolsonaro. É uma coisa... Aí, minha gente, Michel Temer não engoliu o sapo. Vejam aqui o que ele postou nas redes sociais. Nota à imprensa. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Aí segue. Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, eu acho incrível falar de questões internas aqui num evento internacional. O país não foi vítima de golpe algum. Abro parênteses, né? Ele está acusando o Congresso Nacional de ter dado um golpe na Dilma. Porque ele não está acusando Michel Temer. Michel Temer era o vice-presidente. Ele está acusando o Congresso, que fez o impeachment, que para ele é golpe, né? Aí, Michel Temer de volta. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. E sobre ele ter dito que destruía as iniciativas petistas em apenas 2 anos e meio de governo, na verdade, ele falou em 3, né? É verdade. Destruir um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%. Inflação de 2 dígitos, ou seja, 2 algarismos, para 2,75%. Juros de 14,25% para 6,5%. Ele está se referindo à taxa Selic. Queda de desemprego ao longo do tempo de 13% para 8%, graças à reforma trabalhista. Recuperação da Petrobras, porque a Petrobras tinha afundado, né? Tinha sido dilapidada. E demais estatais, graças à lei das estatais, que passou a proteger as estatais. Destruir a Bolsa de Valores, que cresceu de 45 mil pontos para 85 mil pontos. Cometia destruição de elevar o recorde na produção de grãos, nas exportações e na balança comercial. Como se vê, com a nossa chegada ao governo do Brasil, não sofreu um golpe institucional, foi sim vítima de um golpe de sorte. Recomendo ao presidente Lula que governe olhando para a frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz. Pois é, isso eu tenho falado aqui. Parece que cada vez que o presidente fala é para pregar a desarmonia e não a paz necessária num país dividido. E não é uma divisão simples, não, é uma divisão de radicalismos de ambos os lados, né? E eu acho que não foi inteligente, com toda a experiência que ele tem. O MDB é um dos grandes partidos do país. E o Michel Temer é o presidente de honra do MDB. Eu anotei aqui, a partir do dia 1º de fevereiro, o MDB tem 42 deputados. É a 5ª bancada em tamanho. E tem 10 senadores. Está em 3º lugar em tamanho no Senado. Ele fez um ministério de 37 pessoas para cooptar partidos políticos e agora briga com o MDB. Brigando com Michel Temer, chamando Michel Temer de golpista e de tabela chamando o Congresso que fez o impeachment de ter dado golpe. Não entendi, né? Não entendi
raciocínio, a lógica e a sensatez disso aí que inexiste, né? Bom, hoje eu vi uma declaração do ministro da Justiça dizendo que ninguém vai renovar a intervenção, ninguém que eu digo é o presidente da República, né? O que ele quer dizer. A intervenção na segurança pública no Distrito Federal termina, portanto, quando janeiro terminar. Só que o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal por 90 dias. Ficou estranho, né? No mínimo estranho. Estranha essa história, né? Agora, eu lamento, como jornalista, sabe que eu vi isso em tempos de Jornal do Brasil, lá atrás, nos anos 70, a gente chamava de dedo duro, o denuncismo vigente. Eu vi esse dedurismo na pandemia. Olha aí, fulano está caminhando na praia. Olha aí, fulano está comendo um sorvete ali sentado na murada do Forte Copacabana. Ele não podia estar na rua. Gente, isso é vergonhoso. E está, assim, um denuncismo. No tempo eu falei no tempo do governo militar, né, mas no tempo da União Soviética, quem fazia isso era o comissário de quarteirão, que entregava a todo mundo que ele achava que não estava de acordo com o poder. O George Orwell aproveitou-se disso no 1984 e criou aquela tela que via tudo, né, o grande irmão que monitorava a vida de todo mundo. Acho vergonhoso. Gente, o senador Randolfo Rodrigues, que vai ser líder do governo no Congresso, declarou que o presidente Lula já declarou, mas a gente está vendo que há uma vontade política para não ter a CPI do vandalismo nos três poderes. Ele declarou de novo que declarou o valor econômico, que não precisa de CPI para apurar responsabilidades pelos atos de vandalismo. Mas por que esse medo? De investigar todas as responsabilidades de todo mundo, né? E lá na CPI fica mais claro. Interessante que Randolfo Rodrigues quis tanto a CPI da Covid e agora não quer a CPI. Agora a CPI não serve, primeiro servia, agora não serve. Aliás, aquela CPI da Covid está precisando de muitas respostas ainda, né? Porque agora mesmo, Suprema Corte, né? Cancelou um decreto de Biden que obrigava a vacina em empresas de mais de 100 funcionários e atingir 22 milhões de americanos. A Suprema Corte disse, não tem nada de obrigatoriedade, mas só para... Tem que investigar para não punir os inocentes, não? É estranho. Bom, gente, mudando de assunto, gasolina mais cara, e vai ficar ainda mais cara assim que cair a isenção que foi dada pelo governo anterior de impostos federais. Vai durar mais um pouquinho aí, mais um mês. Agora foi quase 7,5% a mais. Não aumentava desde junho essa gasolina. E, por fim, o registro de que a Polícia Federal abriu um inquérito para saber se há genocídio lá nos Yanomami, né? Genocídio é quando alguém mata propositadamente uma etnia. Isso vem acontecendo há 30, 40 anos. Né? E se atribui a presença de garimpeiros lá. 20 mil garimpeiros, 20 mil índios. Eu ainda preciso entender como é que é, por quê? Né? Porque é proibido o garimpo em terra indígena, é proibido. Né? Se há lá, muitas vezes há uma simbiose, digamos assim, né? Garimpeiro paga uma parte e o índio autoriza e participa dos lucros. Agora, onde é que a coisa pega na subnutrição? Porque, olha aqui, no último governo, entregaram 1.300.000 cestas básicas para comunidades indígenas.
30 mil toneladas de alimentos. Eu fico sem entender, por exemplo, vem um ambientalista, um indígena, não pode, os índios protegem a natureza. Protegem a natureza e se alimentam da natureza. Então, eu estou precisando entender, né? Além daquilo que o meu amigo que está lá dentro me disse, olha, largar para os Yanomamis, tem coisa que precisa ser cozinhada. De repente, solte forno micro-ondas, fogão a gás, panelas. Né? Aí aquela grande história, a interferência da nossa cultura na cultura deles. Mantém o isolamento ou a cultura os integra? Isso é uma coisa que vem, essa dicotomia vem há muito tempo. Mantém isolado, não mantém isolado. O pessoal do CESAI reclama que é difícil de chegar numa aldeia Yanomami. É uma questão que foi levantada na CPI dos Yanomamis, lá no governo Lula, em 2007, e que até hoje não foi resolvida. De Brasília, Alexandre Garcia.